Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. E quero compartilhar com os irmãos o Salmo 127, seu primeiro verso. Peço que você me ouça com atenção para podermos meditar na palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por podermos ler este verso e termos a oportunidade de meditar em Tua palavra. Permita que todos nós possamos compreender o Teu ensinamento e praticá-lo no nosso dia a dia. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amado, amada, meu querido irmão, ovelha em Cristo Jesus, quero neste momento, nesta reflexão, levá-lo a pensar um pouco mais sobre como podemos nós viver o tempo em que estamos vivendo. Tempo de não somente pandemia, mas também um tempo de restrição e de muitos questionamentos. Questionamentos que são válidos. Questionamentos que, como crentes, precisamos buscar a resposta. O próprio Deus, em sua palavra, no livro de Tiago, nos diz, seu capítulo 1, que se nós tivermos dúvida de algo, podemos perguntar, ele não recrimina. O nosso Deus quer compartilhar conosco, não somente a sua palavra, mas responder às nossas dúvidas e aos nossos anseios. Hoje vivemos um tempo em que temos muitas restrições e muitas dificuldades. Passamos por enfermidades e preocupações que causam certo temor. Então, como posso eu enfrentar este tempo? Como podemos nós, como crentes e servos do Senhor Jesus, passar por esta circunstância sem tantas dificuldades? O texto que acabo de ler, Salmo 127:1, nos fala sobre o tempo de Deus para todas as coisas e como este Deus atua na vida do seu povo. Este Salmo 127 foi escrito pelo rei Salomão. É um dos salmos, é um cântico de romagem. E ele o fez para podermos entender que todo bem procede de Deus. Tudo que temos, tudo que vivenciamos, tudo que experimentamos tem a mão de Deus nos conduzindo nesse processo, mesmo aqueles momentos em que passamos por dificuldades. O texto que acabo de ler nos mostra, de uma maneira bem simples, mas bem objetiva, que a nossa realidade, o nosso dia a dia, ela compreende em 3 circunstâncias muito importantes que não podemos nos esquecer. Primeiro, a presença do Senhor. Como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que seguem ao Senhor Jesus, o crente em Jesus precisa sempre ter consciência do cuidado de Deus. Mesmo quando as coisas não acontecem da forma e da maneira como nós esperamos. Veja o que diz o Salmo 122, Salmo 121, nos versos 3 e 4. Nos versos de 2 a 4. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará ou não cochilará, com algumas traduções, aquele que te guarda. É certo que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O texto bíblico não nos está dizendo aqui que o nosso Deus não permite que venhamos a sofrer ou até ter perdas. Mas ele diz que não, com a presença dele, não vacilamos, aprendemos a ter firmeza. Tenha consciência sempre, Deus cuida de você. Deus está cuidando a maneira dele, a sua maneira, ele tem cuidado de nós. E precisamos sempre compreender isso
para podermos lidar com todas as circunstâncias pelas quais passamos. Quando falamos que Deus cuida de nós, não estou dizendo aqui que Deus faz por nós aquilo que devemos fazer. E aqui entramos na segunda consciência que é muito importante nós termos. A primeira, o cuidado de Deus sobre sua vida é real. Ele continua cuidando de você e de nós. Mas a segunda consciência, ou a consciência precisa ter uma segunda parte que diz que precisamos entender que temos um serviço a cumprir. Temos uma tarefa. O Senhor e a tarefa. O que eu tenho que fazer e o que o irmão tem que fazer. Veja, o Salmo 127, no verso 1, fala que se o Senhor não edificar a casa, aqueles que trabalham edificam à toa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha aí a tarefa. Aqui falam de dois personagens, ou duas realidades muito importantes. Os trabalhadores e o vigia. Eles estão numa tarefa, num serviço. E que eles precisam cumpri-lo. O fato de Deus guardar a casa ou a cidade, o fato de Deus edificar uma casa, não nos isenta da responsabilidade e do dever de exercermos o nosso papel, a nossa tarefa que Deus nos colocou para colocar em prática. Quer sejamos pastores, líderes, quer sejamos professores de escola bíblica dominical, quer sejamos líder de organizações, não importa. Nós temos uma tarefa, nós temos um compromisso com Deus. Uma coisa não elimina a outra, não isenta a outra. Alguns anos atrás, numa conversa com líderes, houve um furto na igreja e conversamos sobre a possibilidade de instalarmos um sistema eletrônico de segurança na igreja, alarme e tudo mais. Mas um dos irmãos levantou o questionamento: não, pastor, não precisamos fazer isso porque o nosso Deus guarda a sua igreja, guarda o templo, não devemos nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar com isso porque o Senhor proverá. Eu concordei com o argumento naquele momento do irmão de que realmente o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós, mas isso não nos isenta de vigiar. Por exemplo, o Senhor cuida da minha saúde. Ele me dá o vigor, mas isso não me isenta de me alimentar bem, de dormir bem, de tomar o medicamento recomendado para tratar a minha saúde. Isso vale para todas as circunstâncias. Precisamos compreender esta verdade, consciência de que temos um serviço a cumprir no momento em que Deus nos chamou para fazer parte do seu reino. Ele nos deu uma tarefa. Hoje nós não podemos nos reunir de maneira permanente, onde possamos nos abraçar, celebrar, estar próximo, dar a mão, chorar junto, se alegrar junto. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de exercermos o nosso serviço. É por esta razão, por exemplo, que estou pregando utilizando esse sistema eletrônico. Eu gosto de ver o seu olhar quando estou pregando, mas existem limitações. Então, eu preciso encontrar novas formas de exercer o papel que Deus tem me dado a executar. Aqui em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o ou faze-o conforme as tuas forças. Eu e você temos um serviço a cumprir em nome de Deus, para Deus, na presença de Deus. Deus nunca vai exigir de você ou de mim que faça algo além daquilo que Ele sabe que eu sou capaz de fazer. Então faça-o conforme as tuas forças. Em terceiro e último lugar, precisamos ter consciência de que a vida sempre nos surpreende. Sim, a vida ou na vida temos surpresas. Planejamos uma viagem e não podemos nem sair de nossa casa por causa de uma doença. Idealizamos fazer um curso, mas precisamos mudar de emprego, ou o nosso emprego mudou de endereço e aquele curso não tem mais naquele local. Sonhamos em fazer uma visita a um parente amado, mas o Senhor o leva antes que possamos nos reunir e celebrar a alegria da família. A vida, o dia a dia, nos surpreende com muitas coisas. Levantamos pela manhã, agradecendo a Deus pelo descanso, pedindo o cuidado dele durante o dia, e ele cuida, mas as surpresas surgem no dia a dia. Quando você sai da sua casa e vai para o trabalho e furou o pneu e você tem que sair do carro, e às vezes, para piorar a situação, está chovendo. Quando você pode voltar para casa e ainda se trocar e ir para o trabalho, ótimo, mas às vezes não acontece isso. Surpresas acontecem. Lembro-me de um testemunho de um irmão que, viajando, o carro teve um problema. Toda a família no carro. E estava também o outro parente. Como nós vamos resolver isso? De que forma vamos solucionar? E eles estavam preocupados, a família e o irmão, o esposo, ele compartilhou e disse assim: o Senhor proverá, o Senhor não deixa os seus servos desamparados. Nós vamos encontrar a solução. Poucos minutos depois, parou um carro, um táxi. O que aconteceu? E eles contaram: não, eu levo vocês, vocês só pagam a despesa do combustível. A gente vai lá chamar um mecânico para ele vir, e isso aconteceu. E este irmão dando testemunho dizendo: Deus não nos deixa desamparados. Se estamos confiantes e conscientes do cuidado de Deus, se estamos fazendo tudo conforme as nossas forças, quando surgem as surpresas, podemos num momento ficar abatidos, podemos em um momento permanecer assim, e agora, Senhor, cheio de dúvidas, mas no fim da história, sabemos que o Senhor cuida, porque as surpresas não nos abatem no relacionamento com Deus. Mas eu e você precisamos sempre ter consciência. Surpresas acontecem. O texto que acabei de ler para os irmãos, do Salmo 127, diz que se o vigia ou sentinela, se o Senhor não cuidar da cidade, o vigia ou sentinela estarão fazendo o seu serviço em vão. Por que a necessidade de um vigia? Porque existem os ladrões. As cidades tinham vigias em pontos estratégicos e ali eles ficavam olhando no horizonte, porque o inimigo poderia vir à noite, de manhã, de tarde, não importa, ele viria, mas ele viria de surpresa. O ladrão não manda um bilhete dizendo: olha, hoje à noite eu passo na casa de vocês para roubar essa televisão nova que você tem. As circunstâncias da vida são aqueles momentos em que somos pegos de surpresa. E é por esta razão que precisamos sempre compreender que, além do cuidado do Senhor, precisamos estar preparados para essas surpresas da vida. Veja o que diz aqui o texto de Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago, capítulo 4, verso 14.
que nos mostra exatamente como devemos entender estas circunstâncias e até lidar com elas. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E o verso 15, em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A consciência da presença do Senhor nestas circunstâncias nos sustenta, nos fortalece. Quantas vezes eu ouvi, quantas vezes mesmo eu ouvi no período em que estava hospitalizado, não somente de membros da igreja, mas também de pessoas que estavam no hospital dizendo, o Senhor está cuidando, o Senhor cuida. Então, todas as vezes que eu ouvia isso, a primeira coisa que eu pensava era, eu tenho que fazer a minha parte. O fato de Deus estar cuidando de mim não me isentava dos meus exercícios, de tomar o remédio, de dormir bem, de me alimentar bem. Eu fazia, fiz e continuo fazendo conforme as minhas forças. Mas eu tenho que estar preparado, porque existem surpresas. Podem surgir situações que eu não espero. É por isso que precisamos sempre estar, meus irmãos, convictos do cuidado do Senhor em nossas vidas. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que estáis para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns com os outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Você e eu vivemos este tempo e precisamos sempre ter consciência da presença de Deus cuidando de nós. Precisamos sempre ter consciência de que Deus nos deu tarefas e precisamos realizá-las conforme as nossas forças. E que precisamos ter consciência de que surgirão situações que nós não esperamos. Mas não precisamos temer, porque o nosso Senhor continua cuidando de nós. Deus abençoe sua vida. Que o seu coração se fortaleça com essa certeza. Quando nas nossas escolhas permitimos que Deus continue a governar as nossas decisões, as circunstâncias difíceis e os momentos não agradáveis, Deus providencia, o Senhor providencia a solução. A própria palavra de Deus nos ensina que Deus
sempre nos dá uma forma de sair desta circunstância que nos oprime e nos aflige. Que Deus abençoe você neste momento. Que a sua vida possa, a partir de agora, se não está, viver na certeza de que Deus cuida de você. Mas tenha consciência disto. Que Deus nos conduza dia a dia. Quero convidar você a orar e assim estarmos nos despedindo. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de meditar em Sua palavra e nesta meditação compreender não somente o Seu cuidado, mas a importância das nossas ações para o Senhor e não nos assustarmos com as surpresas da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de aprender, não somente a confiar, mas viver uma vida confiante na Tua vontade. Rogo a Tua misericórdia pelo Teu rebanho, pelo Teu povo, que possamos nós viver cada dia com a certeza da Tua graça. Dá-nos, ó Pai, um tempo ainda maior de certeza e comunhão com o Senhor. E que estes momentos em que estamos vivendo hoje, de distanciamento social, não sejam momentos em que estejamos usando para nos distanciar da comunhão com o Senhor. Eu peço que nos perdoe quando muitas vezes nós somos levados pela preocupação, pelo medo, esquecendo de confiar no Senhor. Dá-nos descanso e cuidado no Senhor. No nome de Jesus. Amém.